A mãe que ensinou sua filha a ter orgulho contra todas as probabilidades. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Karina viu nos olhos de sua filha no momento em que ela passou pela porta. Algo havia mudado. Larissa, de apenas 7 anos, tinha os ombros caídos e o rosto abatido. Seu pequeno uniforme escolar estava impecável como sempre, mas havia manchas de lágrimas secas em suas bochechas morenas. A menina, que costumava correr para os braços da mãe assim que chegava da escola, agora caminhava devagar, arrastando a mochila colorida pelo chão de madeira do pequeno apartamento em São Paulo. Oi, meu amor. Karina chamou da cozinha, onde preparava o almoço, tentando soar casual, apesar da preocupação que crescia em seu peito. Como foi a escola hoje? Larissa não respondeu de imediato. Deixou a mochila no sofá e se sentou à mesa da cozinha, olhando para as próprias mãos. Karina observou sua filha com atenção. Tinha algo errado, ela podia sentir. Aconteceu alguma coisa na escola, filha? Karina insistiu suavemente, servindo um prato de comida para Larissa. Arroz, feijão e o ensopado de frango com quiabo que a menina tanto amava, receita que vinha de gerações na família. Larissa hesitou antes de finalmente levantar os olhos para a mãe. Mamãe, ela começou com voz tão baixa que Karina mal podia ouvi-la. Posso ter um nome diferente, só para a escola? As palavras atingiram Karina como um soco no estômago. Por um momento, sentiu-se incapaz de respirar. Tinha passado anos ensinando à filha as histórias de seus ancestrais, as canções de seus avós, o significado dos turbantes que ela mesma usava com tanto orgulho. E agora, o mundo havia feito sua filha se envergonhar de quem era. Por que você quer mudar seu nome, meu bem? Karina perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. Eles riram da minha comida, Larissa disse, olhando para o prato à sua frente. Disseram que tinha cheiro estranho. Riram do meu cabelo e do jeito que eu falo. Disseram que meu nome é esquisito. Karina segurou as lágrimas, sentindo uma mistura de raiva e tristeza tão intensa que mal conseguia conter. Ela não podia proteger sua filha de tudo, mas podia dar-lhe raízes profundas o suficiente para aguentar qualquer tempestade. Naquela noite, depois que Larissa foi para a cama, Karina sentou-se no pequeno balcão da cozinha e chorou silenciosamente. As lágrimas caíam sobre a mesa de madeira que havia pertencido à sua avó, uma mulher que nunca havia aprendido a ler, mas que conhecia as estrelas pelo nome e plantava de acordo com as fases da lua. Karina olhou para suas próprias mãos, mãos de professora, calejadas pelo giz e por anos cuidando sozinha de uma filha, depois que o pai de Larissa os abandonou quando a menina tinha apenas 2 anos. Karina sabia que não poderia proteger Larissa de tudo o que o mundo jogaria contra ela. O preconceito era uma realidade que sua filha teria que enfrentar, assim como ela mesma enfrentava todos os dias na escola onde lecionava história. Mas talvez houvesse uma maneira de ajudar Larissa a encontrar força em suas raízes, em vez de vergonha. Com essa ideia em mente, Karina começou a planejar. Pegou um caderno velho e começou a escrever histórias. Histórias reais. De mulheres que mantiveram famílias unidas com fios e silêncio. De homens que esculpiam beleza da madeira. De músicas que se elevavam mesmo no exílio, de seus próprios pais e avós, que haviam enfrentado dificuldades muito maiores e ainda assim mantiveram sua dignidade e seu orgulho. Os dias que se seguiram foram difíceis. Larissa voltava da escola cada vez mais quieta, mais triste. Karina observava impotente enquanto sua filha se fechava como uma flor ao entardecer. Mas à noite, quando tinha sua filha só para si, Karina começou a implementar seu plano. Vem aqui, minha flor, chamou Karina em uma noite de sexta-feira, depois do jantar. Tenho uma surpresa para você. Larissa se aproximou curiosa. Karina havia preparado a sala de estar, almofadas espalhadas pelo chão,
Velas aromáticas acesas nos cantos, e no centro, sobre uma pequena mesa baixa, havia fotografias antigas, recortes de jornal amarelados e objetos que Larissa nunca tinha visto antes. "O que é isso tudo, mamãe?" perguntou a menina, olhando com curiosidade para os itens expostos. "Isso, meu amor, é a nossa história", respondeu Karina, puxando a filha para sentar-se ao seu lado. "Hoje vou te contar de onde viemos, quem fomos e por que seu nome é tão especial." Karina pegou uma fotografia em preto e branco, onde uma mulher de rosto severo, mas bondoso, usava um turbante elaborado e olhava diretamente para a câmera. "Esta é sua bisavó Lourdes", explicou Karina. "Ela foi parteira em Salvador por mais de 50 anos. Trouxe mais de 1000 crianças ao mundo com suas próprias mãos. Quando as pessoas não tinham dinheiro para pagar, ela aceitava o que pudessem. Dar uma galinha, frutas, às vezes apenas um abraço de agradecimento." Os olhos de Larissa se arregalaram. "Ela parece forte", disse a menina, tocando a foto com reverência. "Ela era", confirmou Karina. "E você tem o mesmo nome do meio que ela, sabia? Larissa Lourdes." A noite prosseguiu assim, com Karina contando histórias de seus ancestrais. Do bisavô, que era carpinteiro e fazia móveis tão bonitos que eram encomendados por gente rica de toda a Bahia. Da tia-avó, que foi uma das primeiras mulheres negras a se formar em medicina no Brasil. Do tio, que compunha canções de protesto durante a ditadura militar. Enquanto contava as histórias, Karina e Larissa cozinharam juntas o mesmo ensopado de frango com quiabo que havia sido ridicularizado na escola. Karina explicou cada ingrediente, cada técnica, o significado cultural de cada elemento do prato. Elas cantaram músicas tradicionais enquanto cozinhavam, e Karina ensinou a filha a dançar descalça na cozinha, como sua própria mãe havia ensinado a ela. Era quase meia-noite quando finalmente terminaram. Larissa estava exausta, mas seus olhos brilhavam de uma maneira que Karina não via há semanas. "Gosto do meu nome", disse Larissa suavemente, enquanto Karina a colocava na cama. "E sabe por que seu nome é tão especial?" perguntou Karina, acariciando o cabelo da filha. "Por quê?" "Porque Larissa significa alegre, radiante. E foi isso que você trouxe para minha vida desde o dia em que nasceu. Alegria e luz." Larissa sorriu, e pela primeira vez em semanas, Karina viu um vislumbre da filha alegre que conhecia. Era um começo pequeno, mas era um começo. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. A segunda-feira chegou, e com ela a ansiedade de mandar Larissa de volta à escola. Karina tentou não demonstrar sua preocupação enquanto preparava o café da manhã. Para sua surpresa, Larissa parecia mais calma que nos dias anteriores. "Posso levar o ensopado de vovó para o almoço hoje?" perguntou a menina, enquanto Karina trançava seu cabelo. Karina hesitou. Uma parte dela queria proteger a filha, evitar que passasse por mais humilhações. Mas outra parte sabia que não podia ensinar Larissa a se esconder. "Claro que pode", respondeu finalmente. "Mas lembre-se, amor, nem todo mundo vai entender ou gostar das mesmas coisas que nós, e tudo bem." Larissa assentiu, pensativa. Naquela tarde, Karina saiu mais cedo da escola, onde dava aulas para buscar a filha. Durante todo o dia, não conseguiu se concentrar, preocupada com o que Larissa poderia estar enfrentando. Quando chegou ao portão da escola primária, seu coração batia acelerado. Larissa saiu do prédio com os ombros curvados, mas quando viu a mãe, correu para seus braços. Karina a abraçou forte, sentindo o pequeno corpo trêmulo da filha contra o seu. "Como foi o dia, meu amor?" perguntou Karina, tentando manter a voz firme. "A Mariana perguntou se podia experimentar meu almoço", disse Larissa, olhando para cima com um sorriso tímido. "Ela disse que tinha cheiro bom."
Carina sorriu aliviada. Era uma pequena vitória, mas significativa. No caminho para casa, elas passaram pela Praça da República, onde um grupo de mulheres negras vendia artesanato e comida tradicional. Carina, num impulso, parou na barraca de uma senhora idosa que vendia turbantes coloridos. "Podemos escolher um?" perguntou Larissa, olhando maravilhada para os tecidos vibrantes. "Claro", respondeu Carina, emocionada com o interesse da filha. A vendedora, Dona Marta, uma senhora de cabelos brancos e sorriso generoso, ajudou Larissa a escolher um turbante amarelo e dourado. "Esse é especial", explicou Dona Marta, enquanto ensinava Larissa a amarrá-lo. "Amarelo é a cor da alegria, da luz. Combina com você, pequena." No caminho de volta para casa, Larissa usava o turbante com orgulho, ignorando os olhares curiosos dos passantes. Carina observava, com o coração cheio, como sua filha caminhava mais ereta, com um novo brilho no olhar. Em casa, enquanto Carina preparava o jantar, Larissa se sentou à mesa da cozinha com seus livros escolares. Carina notou que ela folheava um livro de história, um que não fazia parte do currículo escolar, mas que Carina havia comprado para complementar a educação da filha. Um livro sobre personalidades negras importantes na história do Brasil. "Mamãe", chamou Larissa, apontando para uma página com a foto de uma mulher de expressão determinada. "Quem é ela?" Carina se aproximou para ver. Era uma foto de Carolina Maria de Jesus, a escritora que viveu na favela do Canindé e cujo diário, quarto de despejo, tornou-se um importante documento sobre a vida dos marginalizados em São Paulo. "Essa é Carolina Maria de Jesus", explicou Carina, sentando-se ao lado da filha. Ela foi uma escritora muito importante, vivia numa favela e escrevia sobre o dia a dia dela e das pessoas ao seu redor. Mesmo sem ter estudado muito, ela escreveu livros que são lidos até hoje. "Ela parece forte", comentou Larissa com admiração na voz. "Ela era", concordou Carina. "Sabia o que queria e não deixava ninguém dizer que não podia conseguir." Larissa ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. "Mamãe", disse finalmente, com uma seriedade que não combinava com seus 7 anos, "eu quero ser forte assim também." Foi a segunda vitória do dia, e Carina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Você já é forte, meu amor", respondeu, abraçando a filha, mais forte do que imagina. As semanas seguintes trouxeram pequenas mudanças, quase imperceptíveis para quem não conhecesse Larissa tão bem quanto Carina. A menina começou a fazer perguntas sobre sua história familiar, sobre as tradições que Carina tentava manter vivas. Pediu à mãe que lhe ensinasse a cozinhar os pratos tradicionais que tanto amavam, quis saber mais sobre as músicas que Carina cantava enquanto trabalhava em casa. Uma noite, enquanto arrumava a cozinha após o jantar, Carina ouviu Larissa cantar baixinho no quarto. Uma canção que Carina costumava cantar para ela dormir quando era bebê. Uma canção que vinha de sua avó e que falava sobre a força das raízes profundas. Carina parou o que estava fazendo e escutou, com o coração cheio de esperança. No final daquela semana, Carina recebeu uma ligação da professora de Larissa, pedindo uma reunião. O estômago de Carina afundou com preocupação. Será que algo havia acontecido? Será que Larissa estava tendo problemas na escola que não havia contado? Quando apareceu para a reunião na tarde seguinte, Carina estava preparada para o pior. Mas a professora Denise a recebeu com um sorriso gentil. "Queria conversar sobre um projeto que estamos fazendo na classe", explicou Denise, depois que ambas se sentaram. "Cada criança vai apresentar algo sobre sua herança cultural, sua família." Larissa se ofereceu para trazer comida tradicional e contar histórias de sua bisavó. Carina piscou, surpresa. "Ela fez isso?" "Sim.
confirmou Denise. Na verdade, foi ideia dela. Ela mencionou que você tem histórias e receitas que passaram por gerações na sua família e perguntou se podia compartilhar isso com a turma. Aquela noite, depois que Larissa foi dormir, Karina sentou-se na varanda do pequeno apartamento, olhando para as luzes da cidade de São Paulo. Seu coração estava cheio de uma mistura de orgulho e apreensão. Larissa parecia estar encontrando força em suas raízes, mas o mundo ainda era um lugar difícil para uma menina negra. Haveria muitas batalhas pela frente. Enquanto observava os prédios iluminados ao longe, Karina tomou uma decisão. Se Larissa queria compartilhar sua herança com o mundo, então ela precisaria ter todas as ferramentas para fazê-lo com orgulho e conhecimento. E Karina faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir isso. Mas a próxima grande provação estava mais perto do que Karina poderia imaginar. Será que Larissa realmente conseguiria superar as dificuldades na escola? O preconceito dos colegas seria maior que seu orgulho recém-descoberto? E como Karina lidaria com o próprio passado, doloroso para ser a força que sua filha precisa? No dia seguinte, Karina acordou cedo para preparar o café da manhã antes de Larissa despertar. Enquanto cortava frutas e preparava um mingau de aveia com canela, receita que sua própria mãe fazia para ela quando era criança, Karina pensava no projeto da escola. Precisava ajudar Larissa a se preparar, mas também queria que a filha tomasse a iniciativa, que sentisse que aquilo era algo que ela mesma havia escolhido fazer. Quando Larissa entrou na cozinha, esfregando os olhos sonolentos, Karina sorriu. Bom dia, meu amor. A professora Denise me contou sobre o projeto da... Turma! Larissa pareceu subitamente desperta. Você não está brava, está? Karina franziu o senho, confusa. Brava? Por que eu estaria brava? Porque... Larissa hesitou. Porque vou levar nossas histórias para a escola. E você sempre disse que algumas histórias são só nossas. Karina sentiu um aperto no peito. Era verdade. Havia histórias que ela mantinha privadas, dores que não compartilhava nem mesmo com Larissa. Histórias sobre como o pai da menina havia partido sem olhar para trás, sobre as dificuldades financeiras que enfrentaram, sobre o preconceito que ela mesma sofrera na universidade. Algumas histórias são mesmo só nossas, concordou Karina, sentando-se à mesa ao lado da filha. Mas outras são feitas para serem compartilhadas, e você pode escolher quais quer contar. O rosto de Larissa se iluminou. Quero contar sobre a bisavó Lourdes, e sobre o ensopado, e sobre os turbantes. Acho que são escolhas perfeitas, aprovou Karina, e vamos trabalhar juntas para preparar tudo, certo? Durante o café da manhã, elas fizeram planos para o projeto. Larissa estava animada, falando, sem parar, sobre como queria montar sua apresentação, quais histórias contaria, qual comida levaria. Karina a ouvia com o coração cheio de orgulho, maravilhada com a transformação da filha em tão pouco tempo. Mais tarde naquele dia, enquanto Larissa estava na escola, Karina aproveitou sua hora de almoço para visitar a biblioteca pública próxima à escola onde lecionava. Queria encontrar mais livros e informações sobre a história e cultura afro-brasileira que pudesse compartilhar com Larissa, materiais que pudessem enriquecer o projeto da menina. Na sessão de história, Karina encontrou uma jovem bibliotecária que se apresentou como Márcia. Posso ajudar? Perguntou Márcia, notando Karina examinar as prateleiras com atenção. Estou procurando livros sobre cultura afro-brasileira, explicou Karina, especialmente sobre histórias tradicionais, receitas, esse tipo de coisa. É para um projeto da escola da minha filha. Márcia sorriu. Temos uma sessão inteira dedicada a isso. Venha comigo. Enquanto seguia Márcia pelos corredores da biblioteca, Karina não pôde deixar de notar como a jovem usava um grande turbante colorido e brincos com símbolos adinkra.
símbolos tradicionais da cultura Akan da África Ocidental. Seu turbante é lindo, comentou Karina. Obrigada, respondeu Márcia, com um sorriso orgulhoso. Comecei a usar há uns 5 anos, quando finalmente aprendi a valorizar minhas raízes. Como foi esse processo para você? Perguntou Karina, genuinamente interessada. Márcia parou entre as prateleiras e refletiu por um momento antes de responder. Difícil. Cresci querendo ser como as meninas brancas da minha escola. Alisava o cabelo, evitava o sol para não ficar mais escura. Queria mudar tudo em mim. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Karina. Levei anos para entender que o problema não era eu, era o mundo ao redor. E quando finalmente comecei a abraçar quem eu era, foi como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Karina assentiu, sentindo uma conexão imediata com a história de Márcia. Era como se a jovem estivesse descrevendo exatamente o que Karina desejava para Larissa, aquela libertação, aquele momento de autoaceite. Minha filha tem 7 anos, explicou Karina, e já está começando a sentir o peso do preconceito. Estou tentando ensinar a ela a ter orgulho de quem é, mas às vezes parece uma luta tão grande. É uma luta, concordou Márcia, mas vale a pena, e ela tem sorte de ter uma mãe que entende isso. Márcia levou Karina para uma sessão especial da biblioteca, onde havia livros de todos os tipos sobre história e cultura afro-brasileira. Desde contos infantis até estudos acadêmicos. Karina ficou maravilhada com a quantidade de recursos disponíveis. Temos também um grupo de leitura para crianças, mencionou Márcia, enquanto Karina examinava os livros. Todo sábado de manhã. Histórias afro-brasileiras, atividades culturais, sua filha poderia gostar. Karina pegou um folheto com informações sobre o grupo. Era exatamente o tipo de ambiente que Larissa precisava. Um lugar onde poderia ver outras crianças como ela, onde suas raízes seriam celebradas, não ridicularizadas. Obrigada, disse Karina sinceramente. Você não sabe o quanto isso significa. Quando voltou para casa naquela tarde com uma sacola cheia de livros, Karina encontrou Larissa já esperando, ansiosa para começar a trabalhar no projeto. A menina ficou maravilhada com os livros que a mãe trouxe, passando as mãos sobre as capas coloridas, com olhos arregalados de emoção. "Olha, mamãe!" exclamou Larissa, apontando para a ilustração de uma menina negra com cabelo natural e roupas coloridas na capa de um dos livros. "Ela parece comigo." "Sim, parece", concordou Karina, sentindo um nó na garganta. Era algo tão simples, ver-se representada nas páginas de um livro, e ainda assim, tão poderoso. Durante toda a semana, Karina e Larissa trabalharam juntas no projeto. Karina ensinou Larissa a fazer o ensopado de frango com quiabo, permitindo que a menina medisse os ingredientes e mexesse a panela sob sua supervisão cuidadosa. Compartilharam histórias e leram juntas os livros que Karina havia trazido da biblioteca. No sábado, Karina levou Larissa ao grupo de leitura na biblioteca. A princípio, a menina estava tímida, escondendo-se atrás da mãe enquanto observava o círculo de crianças sentadas em almofadas coloridas. Mas quando a contadora de histórias, uma senhora de idade com tranças grisalhas e um sorriso caloroso, começou a narrar um conto sobre uma menina que encontrou um pássaro mágico, Larissa se aproximou, fascinada. Após a história, Márcia conduziu uma atividade de arte, onde as crianças criaram suas próprias versões de símbolos adinkra em papel colorido. Larissa escolheu fazer o símbolo Sankofa, um pássaro olhando para trás, que representa a importância de aprender com o passado. "Você sabe o que esse símbolo significa?" perguntou Márcia gentilmente, ajoelhando-se ao lado de Larissa, enquanto a menina coloria seu desenho. Larissa balançou a cabeça.
Significa que é importante olhar para trás, conhecer nossa história, para podermos seguir em frente, explicou Márcia. É como dizer, não podemos saber para onde vamos se não soubermos de onde viemos. Larissa assentiu seriamente, absorvendo a explicação. Quando terminou seu desenho, o segurou com orgulho para mostrar à mãe. Vou usar isso no meu projeto, declarou. No caminho de volta para casa, Larissa estava mais falante do que Karina a havia visto em semanas, contando animadamente sobre as crianças que havia conhecido, as histórias que tinha ouvido, as coisas que havia aprendido. Podemos voltar no próximo sábado? Perguntou segurando a mão de Karina enquanto esperavam no ponto de ônibus. Claro que sim, respondeu Karina, sentindo uma onda de alívio e gratidão. Larissa estava encontrando sua comunidade, um lugar onde podia ser ela mesma sem medo de julgamento ou ridicularização. Durante o jantar, Larissa de repente ficou séria. Mamãe, disse, brincando com a comida em seu prato, amanhã posso usar meu turbante para ir à casa da vovó? Karina hesitou. Sua mãe, Neuza, era uma mulher complicada. Tendo vivido boa parte de sua vida tentando se encaixar, ela havia abandonado muitas das tradições que Karina agora tentava resgatar. Neuza nunca criticava abertamente os esforços de Karina para conectar Larissa com suas raízes africanas. Mas seu silêncio e ocasionais olhares desaprovadores diziam muito. Claro que pode, respondeu finalmente Karina, mas vovó pode não entender. Por que não? Perguntou Larissa. Karina suspirou, pensando na melhor maneira de explicar a complexidade das atitudes de sua mãe para uma criança de 7 anos. Vovó cresceu em uma época diferente, começou. Uma época em que muitas pessoas achavam que, para ter sucesso, precisavam se parecer o máximo possível com pessoas que não eram como nós. Mas isso é bobo, protestou Larissa. Sim, concordou Karina, mas para a vovó foi a maneira que ela encontrou de sobreviver e de dar uma vida melhor para mim. Ela queria me proteger. Larissa pareceu pensar sobre isso por um momento, seu rosto pequeno franzido em concentração. Então, vovó tem medo? Perguntou finalmente. A perspicácia da pergunta surpreendeu Karina. Acho que sim, respondeu honestamente. Medo de que a vida seja mais difícil para nós se não tentarmos nos encaixar. Mas você não tem medo, observou Larissa. Karina sorriu tristemente. Tenho sim, meu amor. Tenho medo todos os dias. Mas aprendi que tentar ser alguém que não sou dói mais do que enfrentar o preconceito dos outros. Na manhã seguinte, Karina e Larissa se prepararam para visitar Neuza. Karina observou com uma mistura de orgulho e apreensão quando Larissa amarrou cuidadosamente o turbante amarelo e dourado em sua cabeça, imitando os movimentos que Dona Marta havia ensinado. Como estou? Perguntou a menina, girando em frente ao espelho. Linda, respondeu Karina com sinceridade, como um raio de sol. Quando chegaram à casa de Neuza, um apartamento pequeno, mas impecavelmente arrumado, no bairro do Tucuruvi, Karina sentiu Larissa apertar sua mão com força. Ela retribuiu o aperto, tentando transmitir segurança. Neuza abriu a porta e seus olhos imediatamente foram para o turbante de Larissa. Houve um momento de silêncio tenso e então Neuza sorriu. Um sorriso um pouco forçado, mas ainda assim um sorriso. Olá, minha linda, cumprimentou, abrindo os braços para Larissa. A menina correu para o abraço da avó, aparentemente aliviada pela recepção calorosa. Karina soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Durante o almoço, Neuza perguntou sobre a escola, sobre os amigos de Larissa, sobre o projeto em que estava trabalhando. Larissa contou sobre tudo com entusiasmo. Sobre o grupo de leitura na biblioteca, sobre Márcia e seus brincos com símbolos africanos, sobre o símbolo sankofa que havia aprendido.
Karina observava a interação com uma mistura de surpresa e emoção. Sua mãe estava realmente ouvindo, fazendo perguntas, mostrando interesse. Não havia o desconforto ou a desaprovação velada que Karina esperava. Depois do almoço, enquanto Larissa brincava na pequena varanda, Neuza se sentou ao lado de Karina no sofá. Ela parece diferente, comentou, olhando para a neta através da porta de vidro, mais confiante. Ela está aprendendo a ter orgulho de quem é, respondeu Karina. Neuza assentiu lentamente. Sabe, começou, sua voz mais suave do que o habitual. Quando você era pequena, eu achava que estava te protegendo. Achava que se você se encaixasse, se não chamasse atenção para sua cor, para nossas tradições, a vida seria mais fácil para você. Eu sei, mãe, disse Karina gentilmente, mas vendo Larissa agora... Neuza fez uma pausa, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Talvez eu estivesse errada. Karina segurou a mão de sua mãe, sentindo as rugas e calos de décadas de trabalho duro. Você fez o melhor que pôde, com o que sabia na época, disse. E graças a você, aos sacrifícios que fez, posso dar a Larissa a chance de conhecer e amar suas raízes. Neuza apertou a mão de Karina, e ficaram assim por um momento, em silêncio compreensivo. Tenho uma coisa para mostrar a vocês, disse Neuza finalmente levantando-se. Espere aqui. Ela desapareceu no quarto e voltou alguns minutos depois, carregando uma caixa de madeira antiga, entalhada com padrões geométricos. Karina reconheceu imediatamente. Era a caixa de tesouros de sua avó, que Neuza sempre mantinha trancada e fora do alcance. Nunca mostrei isso para você, disse Neuza, sentando-se novamente. Talvez tenha sido um erro. Ela chamou Larissa da varanda. A menina veio correndo, curiosa com a caixa misteriosa nas mãos da avó. O que é isso, vovó? Perguntou, sentando-se entre Karina e Neuza. Isso pertenceu à minha mãe, sua bisavó Lourdes, explicou Neuza, abrindo a caixa com cuidado. Dentro havia um tecido dobrado cuidadosamente. Um turbante muito mais elaborado do que o que Larissa usava, bordado com contas e fios dourados. Havia também fotografias antigas, documentos amarelados pelo tempo e um pequeno caderno de couro. Sua bisavó era uma griot, disse Neuza, sua voz suave com reverência. Você sabe o que é um griot, Larissa? A menina balançou a cabeça. Na África, griots são os guardiões das histórias, das tradições. Eles são a memória viva de um povo, explicou Neuza. Lourdes não nasceu na África, mas aprendeu com sua própria avó, que veio de lá. Ela sabia histórias, canções, conhecia plantas que curavam. Karina olhava para sua mãe em choque. Neuza nunca havia falado sobre isso antes, nunca havia compartilhado essas histórias. Por que nunca me contou isso, mãe? Perguntou Karina, sentindo uma mistura de emoção e uma pontada de mágoa. Neuza suspirou profundamente. Porque tive medo, admitiu. Quando seu pai partiu, foi porque ele não aguentou o preconceito que sofríamos. Achei que precisava te proteger, que precisava te ensinar a se misturar, a não chamar atenção. Larissa olhava entre sua mãe e sua avó, absorvendo tudo com olhos grandes e atentos. Então meu pai não partiu porque não me amava? Perguntou Karina, sua voz quase um sussurro. Não, respondeu Neuza firmemente. Ele te amava mais que tudo, mas era fraco, não aguentou a pressão. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Finalmente, Larissa estendeu a mão e tocou o turbante antigo na caixa. Posso experimentar? Perguntou. Neuza hesitou apenas por um segundo. Então assentiu. Com mãos cuidadosas, ajudou Larissa a remover seu próprio turbante e a colocar o da bisavó. Era grande demais, caindo sobre os olhos da menina. Mas o efeito era poderoso, como se uma linha invisível conectasse aquela criança a gerações de mulheres fortes que vieram antes dela. Vovó, disse Larissa seriamente, levantando o turbante.
de seus olhos. Você pode me ensinar as histórias da bisavó Lourdes para o meu projeto da escola? Os olhos de Neuza se encheram de lágrimas. Sim, minha pequena, respondeu. Já está mais que na hora. O resto da tarde foi passado com as 3 gerações reunidas à mesa da cozinha. Neuza abriu o pequeno caderno de couro, revelando páginas cobertas com uma caligrafia elegante. Receitas, remédios tradicionais, histórias e canções, tudo registrado pela mão de Lourdes. Neuza contou histórias que Carina nunca havia ouvido, sobre como Lourdes havia usado seu conhecimento de plantas medicinais para ajudar a comunidade durante epidemias, sobre como ela havia mantido vivas tradições que remontavam a gerações na África. Quando voltaram para casa naquela noite, Larissa dormiu com o caderno de Lourdes sob seu travesseiro, autorizada por Neuza a levá-lo emprestado para seu projeto. Carina ficou acordada até tarde, pensando em tudo o que havia descoberto naquele dia. Sentiu uma dor pelo tempo perdido, pelas histórias que sua mãe havia guardado para si, mas também uma profunda gratidão pela chance de reconectar com esse legado agora, através de Larissa. Será que essa reconciliação com o passado seria suficiente para ajudar Larissa a enfrentar o preconceito que ainda encontraria pela frente? A apresentação do projeto na escola seria um teste maior do que qualquer um deles poderia imaginar. No dia seguinte, Larissa acordou animada, folheando o caderno de Lourdes enquanto tomava café da manhã. Olha, mamãe, exclamou apontando para uma página. Bisavó Lourdes escreveu uma receita para dor de garganta, mel com limão e uma erva chamada tanchagem. Tanchagem, corrigiu Carina, olhando por cima do ombro da filha. É uma planta medicinal. Minha avó usava para muitas coisas. Podemos procurar essa planta? Perguntou Larissa, olhos brilhando de curiosidade. Podemos tentar, prometeu Carina. Talvez na feira de ervas da Praça da República. Durante toda a semana, Larissa trabalhou em seu projeto com uma dedicação que Carina nunca havia visto antes. Ela copiou cuidadosamente histórias selecionadas do caderno de Lourdes, pediu que Carina a ajudasse a imprimir e montar fotografias antigas da família e praticou incansavelmente a receita do ensopado até que pudesse fazê-lo quase sem a ajuda da mãe. No grupo de leitura do sábado seguinte, Larissa compartilhou algumas das histórias do caderno de Lourdes. As outras crianças ouviram fascinadas e Márcia pediu permissão para fazer uma cópia digitalizada do caderno para os arquivos da biblioteca. Este é um documento histórico importante, explicou Márcia a Carina. Um registro de conhecimento tradicional que muitas vezes se perde. Na terça-feira, antes da apresentação, Carina recebeu outra ligação da escola de Larissa. Desta vez, porém, não era a professora Denise, mas a diretora, senhora Valente. Gostaríamos de convidar a senhora para a apresentação de Larissa, disse a diretora. Não apenas como mãe, mas como professora de história. Achamos que seria valioso ter sua perspectiva profissional. Carina ficou surpresa com o convite. Normalmente, pais não eram convidados para as apresentações regulares dos alunos. Aconteceu alguma coisa? Perguntou preocupada. Não, nada de errado, garantiu a senhora Valente. Na verdade, a professora Denise ficou tão impressionada com o trabalho de preparação da Larissa que achamos que seria uma oportunidade educacional importante para toda a escola. Carina desligou o telefone com uma mistura de orgulho e apreensão. Por um lado, estava emocionada que o trabalho de Larissa estivesse sendo reconhecido. Por outro, preocupava-se que a exposição adicional pudesse tornar a menina alvo de mais preconceito. Quando contou a Larissa sobre o convite, porém, a menina ficou extasiada. Isso significa que posso levar a vovó também? Perguntou, pulando de empolgação. Acho que sim, respondeu Carina. Vou perguntar à diretora. O dia da apresentação chegou ensolarado e quente.
Larissa acordou antes mesmo do despertador tocar, ansiosa para se preparar. Vestiu seu melhor vestido, um modelo amarelo que Karina havia costurado especialmente para a ocasião, com tecido estampado em padrões africanos nas bordas. Karina ajudou a filha a amarrar o turbante que Neuza havia dado a ela. Não o antigo de Lourdes, que era precioso demais para usar na escola, mas um que Neuza havia guardado por anos, de tecido vermelho vibrante com detalhes em dourado. "Você está linda", disse Karina, olhando para a filha com os olhos marejados de orgulho. "Como uma princesa africana?", perguntou Larissa, girando em frente ao espelho. "Melhor", respondeu Karina. "Como você mesma." Neuza encontrou-as na escola, vestida com um elegante conjunto azul marinho e, para surpresa de Karina, usando um discreto turbante combinando. Era a primeira vez em décadas que Karina via sua mãe usando um turbante em público. "Mãe", sussurrou Karina, emocionada. "Você está..." "Achei que era hora", respondeu Neuza simplesmente, ajustando o tecido com mãos ligeiramente trêmulas. A sala de aula estava decorada com os projetos dos alunos. Cartazes, objetos tradicionais, fotografias. O projeto de Larissa ocupava um espaço de destaque no centro da sala. Um painel com fotografias antigas da família, cópias de páginas selecionadas do caderno de Lourdes, com a permissão cuidadosa de Neuza, desenhos de símbolos adinkra, que Larissa havia aprendido com Márcia, e uma pequena mesa com tigelas do ensopado tradicional que haviam preparado naquela manhã para compartilhar. Para surpresa de Karina, não eram apenas os alunos da turma de Larissa que estavam presentes. A diretora havia convidado várias outras classes, assim como alguns professores. A sala estava cheia e Karina podia sentir o nervosismo de Larissa ao seu lado. "Você consegue", encorajou, apertando a mão da filha. "Lembre-se do que a bisavó Lourdes representava." Quando chegou a vez de Larissa apresentar, ela caminhou até a frente da sala com as costas eretas e a cabeça alta, o turbante vermelho brilhando como uma coroa sob as luzes fluorescentes da sala de aula. "Meu nome é Larissa Lourdes da Silva", começou, sua voz pequena mas clara. "E hoje vou contar para vocês sobre minha bisavó, Lourdes Conceição da Silva, que foi parteira, curandeira e griot em Salvador, Bahia." A sala ficou em silêncio absoluto, enquanto Larissa contava as histórias que havia selecionado cuidadosamente. Como Lourdes havia ajudado a trazer mais de 1000 crianças ao mundo. Como havia usado seu conhecimento de plantas medicinais para curar doenças, quando médicos não estavam disponíveis ou eram inacessíveis para a comunidade pobre onde vivia, como havia preservado canções, histórias e tradições que remontavam a gerações na África. "Este é o caderno dela", disse Larissa, mostrando uma cópia encadernada das páginas que Márcia havia ajudado a digitalizar e imprimir, onde ela escreveu todas as suas receitas e remédios e histórias. "Minha vovó guardou por todos esses anos." Neuza, sentada ao lado de Karina, enxugou discretamente uma lágrima. "E esta", continuou Larissa, apontando para a mesa com as tigelas de ensopado, "é a receita especial da minha família, que passou de bisavó Lourdes para a vovó Neuza, para minha mãe e agora para mim. É um ensopado de frango com quiabo que tem ingredientes especiais que vêm da culinária africana." Ela explicou os ingredientes, o significado cultural de cada um, como sua mãe havia ensinado a ela. Quando terminou sua apresentação, convidou todos a experimentarem o ensopado. Houve um momento de hesitação. Karina prendeu a respiração, temendo que ninguém se aproximasse, que o prato tradicional fosse mais uma vez ridicularizado. Então, a professora Denise foi a primeira a se levantar e se servir de uma pequena tigela. Provou e sorriu amplamente. "Delicioso, Larissa", elogiou. "Você e sua mãe são excelentes cozinheiras." Com isso, o gelo foi quebrado.
Os outros professores e alunos se aproximaram, servindo-se do ensopado, fazendo perguntas a Larissa sobre os ingredientes, sobre as histórias que havia contado. A diretora Valente conversou longamente com Neuza sobre Lourdes e seu trabalho como parteira. Carina observava, maravilhada com a transformação. Sua filha, que apenas algumas semanas antes havia pedido para mudar de nome por vergonha, agora estava no centro das atenções, compartilhando orgulhosamente sua herança cultural. No final da apresentação, enquanto arrumavam os materiais para levar para casa, uma menina da classe de Larissa, Carina reconheceu-a como Mariana, a que havia pedido para experimentar o almoço de Larissa, aproximou-se timidamente. "Gostei do seu turbante", disse a menina. "É bonito." Larissa sorriu, tocando o tecido vermelho. "Obrigada. Era da minha avó." "Você pode me ensinar a fazer um?" perguntou Mariana, hesitante. O rosto de Larissa se iluminou. "Claro, é fácil. Posso te mostrar amanhã no recreio." Carina sentiu uma onda de emoção tão intensa que teve que se virar para disfarçar as lágrimas que enchiam seus olhos. Era um momento pequeno, talvez insignificante para qualquer observador casual, mas para ela representava uma vitória monumental. Sua filha não apenas havia encontrado orgulho em suas raízes, mas agora estava compartilhando esse orgulho com outros. Naquela noite, após comemorarem o sucesso da apresentação com um jantar especial, Carina foi colocar Larissa na cama. A menina estava exausta, mas radiante de felicidade. "Mamãe", disse Larissa, enquanto Carina a cobria, "acho que a bisavó Lourdes ficaria orgulhosa de mim hoje, não é?" "Tenho certeza que sim, meu amor", respondeu Carina, beijando a testa da filha. "Assim como eu e vovó Neuza estamos." "Quando crescer", continuou Larissa, seus olhos já se fechando de sono, "quero ser professora como você e ensinar as pessoas sobre nossa história." "Você será uma professora maravilhosa", disse Carina suavemente. Quando Larissa finalmente adormeceu, Carina ficou sentada ao lado de sua cama por um longo tempo, observando o rosto sereno da filha. Em apenas algumas semanas, havia testemunhado uma transformação extraordinária. Não apenas em Larissa, mas em sua mãe, Neuza, e até em si mesma. Haviam redescoberto uma parte de sua história que havia sido enterrada pelo medo e pelo desejo de se encaixar. Carina sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios. O preconceito não desapareceria da noite para o dia. Haveria pessoas que zombariam, que não entenderiam, que tentariam diminuir. Mas agora, Larissa tinha algo que ninguém poderia tirar dela. O conhecimento de onde vinha, a força de suas ancestrais, o orgulho de quem era. Você já passou ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Conte-nos nos comentários. No dia seguinte, quando Carina foi buscar Larissa na escola, encontrou-a no pátio rodeada por um pequeno grupo de meninas. Para sua surpresa, Larissa estava ensinando-as a amarrar turbantes improvisados com lenços coloridos que haviam trazido de casa. "Você põe na cabeça assim", instruía Larissa pacientemente, demonstrando os movimentos que Dona Marta havia ensinado a ela. "E depois torce aqui, e passa por baixo e pronto." Mariana, usando um lenço azul como turbante, sorriu para seu reflexo no pequeno espelho de mão que uma das meninas segurava. "Ficou bonito?" perguntou. "Lindo", confirmou Larissa com absoluta sinceridade. "Azul é a cor da calma, da paz. Combina com você." Carina ficou parada à distância, não querendo interromper o momento. Seu coração estava tão cheio que parecia que poderia transbordar. A professora Denise aproximou-se dela, também observando a cena. "Sua filha é uma menina notável", comentou. Depois da apresentação dela ontem, 3 outros alunos pediram para fazer projetos sobre suas próprias heranças culturais. "Mesmo?" perguntou Carina, surpresa. Denise assentiu. "É como uma reação em cadeia.
Uma criança encontra orgulho em suas raízes e isso dá permissão a outras para fazer o mesmo. Quando Larissa finalmente notou a presença da mãe e correu para encontrá-la, Karina a abraçou com força, como se quisesse absorver cada detalhe daquele momento, aquela versão de sua filha, confiante, brilhante, orgulhosa. "Tenho uma surpresa para você", disse Karina, enquanto caminhavam para casa. "O quê?", perguntou Larissa, pulando de excitação. "Dona Marta, a senhora que nos vendeu seu primeiro turbante, ligou hoje. Ela tem um grupo cultural na comunidade dela e nos convidou para visitar no próximo fim de semana. Vai ter dança, música, comida tradicional." Os olhos de Larissa se arregalaram de empolgação. "Podemos ir? Por favor, diz que sim." "Claro que podemos", respondeu Karina, rindo da animação da filha. "E sabe o que mais? Vovó Neuza quer ir também." O fim de semana chegou rapidamente, e no sábado as 3 gerações, Neuza, Karina e Larissa, foram juntas ao Centro Cultural, na periferia de São Paulo, onde Dona Marta era uma das coordenadoras. O lugar era simples, um galpão reformado com paredes pintadas em cores vibrantes e decoradas com tecidos e arte africana. Quando chegaram, uma celebração já estava em andamento. Havia música de tambores, pessoas dançando, mesas com comida tradicional, oficinas de artesanato e contação de histórias. Larissa estava maravilhada, correndo de um lugar para outro, querendo ver e experimentar tudo. Dona Marta as recebeu calorosamente, vestida com um elaborado traje tradicional, o rosto marcado pela idade, mas iluminado por um sorriso caloroso. "Então esta é a pequena guerreira de quem você falou", disse, olhando para Larissa com aprovação. "E você deve ser Neuza, a guardiã do caderno de Lourdes." Neuza pareceu surpresa por ser reconhecida. "Você conheceu minha mãe?" "Não pessoalmente", respondeu Dona Marta, "mas conheço sua reputação. Parteiras tradicionais como Lourdes são parte importante da nossa história, que não está nos livros escolares." Enquanto Larissa participava de uma oficina de dança com outras crianças, Dona Marta convidou Karina e Neuza para se juntarem a um círculo de mulheres mais velhas que conversavam à sombra de uma árvore no pequeno pátio externo. "Estas são nossas griots modernas", apresentou Dona Marta, "guardiãs das histórias, das tradições, do conhecimento." As mulheres receberam Karina e Neuza com calorosos abraços, como se fossem velhas amigas se reencontrando. Uma delas, uma senhora de cabelos completamente brancos chamada Dona Zuleide, segurou as mãos de Neuza entre as suas. "Então é você quem guardou o caderno de Lourdes todos esses anos", disse Dona Zuleide. "Que bom que não se perdeu." "Eu quase não o passei adiante", admitiu Neuza. "Tive medo, quis proteger minha filha, minha neta." "O medo é compreensível", disse Dona Zuleide gentilmente. "Vivemos num mundo que tenta nos fazer esquecer quem somos, mas você guardou o caderno. No fundo você sabia da sua importância." A tarde passou em conversas, histórias compartilhadas, músicas cantadas em conjunto. Karina observava como sua mãe, inicialmente tensa e reservada, gradualmente se abria, compartilhando memórias de infância que nunca havia contado antes, rindo com as outras mulheres, até mesmo cantando algumas das canções que Lourdes havia ensinado a ela e que ela havia guardado no fundo de sua memória por décadas. Quando já estava anoitecendo e se preparavam para ir embora, Dona Marta aproximou-se de Larissa com um pequeno embrulho em tecido colorido. "Para você, pequena", disse entregando o pacote, "para lembrar sempre do dia de hoje." Larissa abriu o pacote cuidadosamente, revelando um colar com um pingente entalhado em madeira escura, o símbolo Sankofa, o pássaro olhando para trás que Larissa havia desenhado na biblioteca. "Para lembrar", explicou Dona Marta, ajudando Larissa a colocar o colar, "que conhecer seu passado é essencial para seguir em frente." No caminho de volta para casa, no ônibus quase vazio,
Larissa adormeceu no colo da mãe, exausta, mas feliz. Karina e Neuza sentaram-se lado a lado, observando as luzes da cidade passar pela janela. "Obrigada", disse Neuza de repente, sua voz baixa para não acordar Larissa. "Pelo quê?", perguntou Karina. "Por não deixar que ela passasse pelo mesmo que passei, pelo mesmo que fiz você passar." Neuza fez uma pausa, olhando para a neta adormecida. "É como se você tivesse quebrado uma corrente." Karina pegou a mão de sua mãe, apertando-a gentilmente. "Nós quebramos, mãe", corrigiu. "Juntas." Nos meses que se seguiram, a transformação continuou. Não apenas em Larissa, mas em toda a família. Neuza tornou-se visitante regular do Centro Cultural de Dona Marta, eventualmente começando a ensinar lá algumas das receitas e remédios tradicionais que havia aprendido com sua mãe. Karina incorporou mais da história e cultura afro-brasileira em suas aulas de história, inspirando outros professores a fazer o mesmo. E Larissa florescia. A menina tímida que havia pedido para mudar de nome tornara-se uma líder em sua turma, iniciando um clube de cultura na hora do recreio, onde crianças de diferentes origens compartilhavam histórias, comidas e tradições de suas famílias. Seu turbante, antes alvo de risos, tornou-se sua marca registrada e várias outras meninas começaram a usar versões próprias, inspiradas por ela. Mais importante ainda, Larissa caminhava agora com a cabeça erguida, os olhos brilhantes, com um conhecimento que ia além de seus anos. O conhecimento de que suas raízes eram profundas e fortes, que carregava em si a força de gerações de mulheres que haviam enfrentado dificuldades muito maiores e ainda assim mantiveram sua dignidade e seu orgulho. O último evento do ano letivo foi uma apresentação cultural organizada por toda a escola, inspirada pelo projeto inicial de Larissa. Cada turma apresentou aspectos de diferentes heranças culturais presentes no Brasil, celebrando a diversidade que fazia parte da identidade nacional. Larissa, é claro, participou ativamente, ajudando a organizar, a ensaiar, a decorar. Quando chegou a hora da apresentação, ela subiu ao pequeno palco montado no pátio da escola, vestindo um traje tradicional que Dona Marta havia ajudado a confeccionar especialmente para a ocasião. O público estava cheio. Pais, professores, alunos e até mesmo alguns convidados especiais, incluindo Dona Marta e algumas das griots do Centro Cultural. Karina e Neuza sentavam-se na primeira fila, lado a lado, ambas usando turbantes, combinando que Larissa havia escolhido para elas. Larissa ajustou o microfone e olhou para a plateia sem um traço do nervosismo que teria sentido apenas alguns meses antes. "Meu nome é Larissa Lourdes da Silva", começou, sua voz clara e confiante. "E hoje quero contar a vocês uma história sobre uma menina que aprendeu a amar quem ela é. Será que Larissa finalmente romperá o ciclo de preconceito? Na escola? Ou este momento de aceitação será apenas temporário?" Anos mais tarde, quando Larissa estava prestes a se formar no ensino médio, Karina encontrou um caderno velho enquanto arrumava o quarto da filha. Agora, uma adolescente ocupada com estudos, atividades culturais e sonhos para o futuro. O caderno tinha a capa decorada com símbolos adinkra desenhados à mão e o título "Minhas Histórias, Larissa Lourdes da Silva". Karina abriu o caderno, curiosa, e descobriu que Larissa havia começado a escrever suas próprias histórias, receitas e remédios, assim como sua bisavó Lourdes fizera décadas antes. Na primeira página, Larissa havia escrito: "Este caderno é para minha futura filha ou filho, para que nunca esqueçam de onde viemos e quem somos, para que sempre tenham orgulho de seu nome, de sua cor, de sua história." Karina sentou-se na cama da filha, segurando o caderno contra o peito, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Em meio à dor e à luta,
Elas haviam conseguido algo extraordinário, não apenas curar as feridas do passado, mas criar um novo legado para o futuro. Um legado de orgulho, de força, de conhecimento de si. Quando Larissa voltou da escola, naquela tarde, Carina devolveu o caderno discretamente à gaveta onde o havia encontrado, respeitando a privacidade da filha. Mas naquela noite, enquanto preparavam juntas o jantar, o mesmo ensopado tradicional, que agora era uma especialidade de Larissa tanto quanto sua, Carina não pôde deixar de olhar para sua filha com novos olhos. Não via mais apenas a menina, que havia ensinado a ter orgulho contra todas as probabilidades. Via uma jovem mulher que havia tomado aquela lição e a transformado em algo maior, algo que transcendia sua própria experiência individual. "No que está pensando, mãe?" perguntou Larissa, notando o olhar de Carina. "Estou pensando", respondeu Carina, "em como você se tornou exatamente o que seu nome significa, alegre, radiante, e em como você ilumina não apenas a minha vida, mas a vida de todos ao seu redor." Larissa sorriu, o mesmo sorriso luminoso que Carina havia temido perder quando, anos antes, sua filha havia pedido para mudar de nome. Mas agora, esse sorriso vinha de um lugar de força, de conhecimento, de profundo amor próprio que ninguém poderia tirar dela. Em um mundo que tentava apagá-las, sua filha permanecia como uma luz. E Carina sabia. Ela não havia apenas criado uma filha. Havia criado memória, orgulho, resistência. E enquanto houvesse jovens como Larissa, carregando suas histórias com dignidade e alegria, compartilhando-as generosamente com o mundo, essas histórias nunca morreriam. Continuariam vivas, pulsando no coração de cada pessoa que as ouvisse, inspirando gerações futuras a encontrar força em suas raízes e beleza em sua singularidade. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.